Ela é headhunter, ela é especialista em recrutamento. Luciana Tegon, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Você faz um sucesso, né? Quando ela vem aqui, faz um sucesso. O nosso WhatsApp aqui não para, a gente perguntando e tudo mais. 10 mentiras mais contadas em entrevistas de emprego. Mas é isso mesmo? Será que é verdade isso? Segundo a pesquisa dos profissionais brasileiros da Cato, 92,2% dos recrutadores assumem que já encontraram mentiras contadas por candidatos em algum momento. É isso mesmo? Mentimos demais quando vamos lá para a entrevista? Eu diria que aumentamos e às vezes mentimos. Natural de um processo de seleção, né, onde você precisa se sobressair para conseguir uma posição. Imagine um momento de crise, né, onde a gente tem uma disputa muito mais acirrada aí pelos... Muito mais gente no mercado Muito disponível. mais gente, então esse desespero, essa coisa de conseguir sair na frente acaba fazendo com que as pessoas até aumentem e até mintam mesmo sobre o currículo. Estou imaginando, por exemplo, uma mentira assim, a experiência, ou tenho muita experiência nessa área, sempre fiz isso. É isso? Então, normalmente quando as pessoas vão numa entrevista, o que elas fazem? Elas dão uma olhada no perfil da vaga, onde foi anunciado, e olham lá quais são os requisitos. Então, a pessoa vai fazer isso, 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 isso. E é como se ele gerasse um discurso interno para fechar todas aquelas lacunas que estão sendo colocadas ali como requisito da vaga. Aí você fala, tem coerência? Tem, a pessoa quer o emprego, né? Mas isso acaba fazendo com que a pessoa exagere ou até ela crie algumas experiências que na verdade ela não tem, mas na tentativa de seduzir o recrutador. Tem uma pergunta aqui, o Antônio Carlos de São Miguel Paulista, aqui em São Paulo, está dizendo assim: fiz uma entrevista de trabalho recentemente, porém o cargo exige esforço físico e eu tenho crise de asma. Vocês estão me deixando agora em crise, também ética. Caso dê certo, eu devo falar do meu problema de saúde ou não? Ajuda o Antônio Carlos. Então, aí a gente tem uma questão delicada, que é a saúde dele. Ele pode se colocar em risco, né? Se ele omitir, vamos imaginar que ele foi contratado e ele começa a desempenhar as funções dele, ele tem uma crise, ele inclusive está comprometendo a saúde dele. Bom, como eu sempre digo, a verdade é sempre o melhor caminho. Se ele realmente percebe que isso pode ser um risco, eu acho que seria interessante ele dizer que tem muito interesse na empresa, mas talvez buscar uma outra posição, onde ele possa se encaixar que não se coloque em risco, não é? Melhor? Eu acho que, assim, de uma forma ou de outra, sempre acaba mal. Mentira, seja no relacionamento a dois, mentira seja no universo do trabalho, sempre acaba dando errado, em algum momento. É, exatamente. É isso? É isso mesmo. Aí não adianta, assim, como é que é? Se dizia lá em Piracicaba, pintar o pavão, assim, mais do que... Não adianta, né? Uma hora chove. Uma hora chove, aí não tem o que fazer. Currículo criativo, estão perguntando aqui. Sidney Campos fez uma pergunta, deixou nas nossas redes sociais. Currículo criativo. Diz que a gente tem que mostrar criatividade no currículo. Isso ajuda? Eu acho que a gente tem que mostrar o nosso melhor lado no currículo, mas um lado verdadeiro. Todo mundo tem os seus pontos fortes, tem os seus pontos menos fortes, vamos colocar assim, mas todo mundo é bom em alguma coisa. O que tem que aparecer ali é no que você é bom, o que você já fez, que experiência que você traz, como que você contribui para essa empresa. Então, assim, o que tem que aparecer ali é onde você é bom. Então, muitas vezes você fala, mas eu tenho que enfeitar, eu tenho que pintar o pavão, alguma coisa assim. É importante você conseguir passar isso na entrevista. O currículo tem que ter todas as suas realizações, tudo, né? Mas é importante que na entrevista você consiga falar. Currículo criativo ou não? Currículo não... O que significa esse negócio? O meu currículo é criativo, o que é isso? Algumas pessoas entendem currículo criativo, pessoas que trabalham, por exemplo, na área de marketing e fazem um portfólio em forma de currículo, né? O currículo em forma de portfólio que tem uma apresentação da atividade, do conhecimento dele de uma forma diferente. Isso é criatividade, mas aplicada na área de atuação. Agora, criatividade no currículo, eu acho que o que você não pode deixar faltar é nada que seja importante, que possa saltar aos olhos do recrutador, que te faça ficar na frente do processo. A Carminha de Socorro, interior de São Paulo, está falando assim, tá bom, tem que ser honesto, mas às vezes a gente não tem que ser um pouquinho esperto também?
Como é que nós vamos conciliar aí? Ser esperto, Então, ser é honesto. uma ótima colocação da Carminha, né? Eu diria que a gente tem que ser estratégico. Então, boa. se a pessoa faz uma pergunta para nós e a gente sabe que não é uma grande fortaleza nossa, então, por exemplo, trabalhar em equipe, que é uma das perguntas que sempre aparece dentro de uma entrevista, porque todo mundo quer colocar uma pessoa lá que trabalhe bem em equipe. Mas a gente sabe lá no fundo que esse não é o nosso maior talento. Como você responde isso? Você tem que responder com a verdade, mas também estrategicamente. Falam, estou habituado a trabalhar em equipe, essa é uma habilidade que eu acho que a gente tem que desenvolver sempre e eu me aprimoro a cada dia. Você não mentiu, você falou que você já está habituado, só que efetivamente se aprimore, né? E a hora que fala do defeito, assim, ó, então fala um defeito que Nossa, você tem. pergunta, Vamos lá, eu tô aqui. Pergunta clichê Isso, essa. clichê, né? Eu tô Clichê. aqui entrevistando a Tegon e digo assim, muito bem, e aí, Tegon, fala um defeito. E aí? Nossa, nós temos, as pessoas decoram os defeitos, né? Ah. Tanto é que numa estratégia, eu não posso ficar contando estratégia da entrevista, né? Senão tem... Mas assim a pessoa fala, eu sou ansioso, eu sou perfeccionista e eu sou... Coloco a empresa acima da e eu família. sou workaholic, eu trabalho todo dia em Eita. sobrejornada. Aí você fala, pô, mas isso é um defeito? Eu falo, tá, isso eu escuto toda vez, eu quero outros 3 defeitos, né? Porque a gente precisa fazer a pessoa efetivamente falar alguma coisa, mas é difícil, né, da pessoa falar os seus defeitos. Ela está num momento ali que ela só quer parecer boa. É ela... como início de relacionamento, Exatamente. Né? Você vai falar, você não tem um chulé, tem uma encravada, né? Vale a pena complicado. manter empregos antigos no currículo? É a Evelyn Mello, ela está perguntando isso. Então, quando a gente está falando de um profissional que tem mais de 30 anos de carreira, 35 anos de carreira, eu acho que você pode pegar os últimos 15 a 20 anos, né, onde você já tem, por exemplo, uma posição gerencial, tudo, não precisa manter desde que você era office boy, quando você era, né, estagiário. Mas pegue sempre os últimos 15 a 20 anos de carreira, onde você já tem mais a sua trajetória focada. E às vezes também, assim, a pessoa é muito nova, não tem muito o que colocar ali no currículo, não é verdade? Sim, acontece. O lugar que estudou, por exemplo, às vezes é importante, dá Claro. um destaque. Estão falando aqui, a Eliana de Salvador, ela não gosta de ficar nervosa nas entrevistas. Ah, ninguém gosta. Ninguém E aí, gosta. como é que ela faz? Ela fala, me ensina, doutora. Muito fácil. Muito fácil. São dicas, né? Você tem que pensar o seguinte, você tem minimamente 20 a 30 minutos ali para conquistar a sua oportunidade. Tá. Responda perguntas mais objetivamente, não fique perdendo tempo se explicando muito. Você tem que ser mais conciso, ouça o que está sendo perguntado e ao mesmo tempo responda mais objetivamente, porque se o recrutador quiser saber algum outro detalhe, ele vai perguntar isso para você. Eu sempre falo assim, tente resumir a sua carreira em 7 minutos. Você tem 7 minutos para dizer, eu me formei em tal coisa, trabalhei na empresa X, eu era isso, me desliguei porque eu fui para a empresa Y, fazia isso. Então, tenta traçar uma linha do tempo e falar rapidamente em 7 minutos a sua carreira, certo? Porque muitas entrevistas começam assim. E aí, Dalcides, me conta, me fala um pouco de você. É pânico. Pânico geral, porque você não foi preparado para isso. Tem que treinar em casa, não tem? Tem que treinar. Você não estuda para uma prova? Você tem que se preparar para uma entrevista. Ou então pega, sei lá, uma irmã, uma prima, um primo, uma coloca câmera, na frente. uma câmera de celular, se filme, fala eu sou fulano, exato. E vê se você dá um emprego para você mesmo ou não. Lá na Tegon nós fazemos isso, a gente faz simulação e gravação de entrevista, depois assistimos com a pessoa. Quantas pessoas... olha só, a Rita do Ceará está dizendo assim, por que as empresas exigem foto no currículo? Quer dizer, se as pessoas têm experiência e for feia, e aí? Rita. Não. Hoje em dia, eu entendo a pergunta dela, eu entendi o que ela quis dizer, que não deveríamos ser julgados pela nossa aparência e sim pela competência. Ela está certa na colocação dela e no entendimento. Hoje em dia, essa questão de foto, ela não é exigência, até porque todo mundo tem rede social, você consegue pesquisar e olhar a foto. Aí você pergunta para mim, você gosta de currículo com foto ou sem foto? Eu prefiro um currículo com foto, porque eu gosto de ver, associar uma imagem a uma história, não por discriminação. Digo por mim, lógico, são pessoas e pessoas, né? Mas não é uma exigência, mas é uma coisa que a pessoa pode procurar bater uma boa foto e colocar assim um sorriso, né? Um cenário adequado. Isso é interessante, você está conhecendo uma pessoa. É como se você lesse uma história e você está vendo quem conta essa história.
a assumir outra identidade. Como que é isso aqui? Um candidato para a vaga de diretor destacou durante uma entrevista o sucesso de seus projetos. Só que depois vieram a saber que tudo aquilo tinha sido inventado. Ele leu isso numa revista, assumiu o personagem para impressionar. Mas que falta de ética, não é? Isso é Arriscou demais, hein? É quase patológico, né? Eu não vou dizer que esse tipo de coisa é um padrão. A gente vê muitas coisas aí nas nossas vidas de entrevista, mas isso não é um padrão, isso é uma exceção, acontece, né? Mas também não é assim, né? Da pessoa incorporar um personagem, isso já beira a patologia mesmo. Bom, tem gente que brava conosco. Ih, vamos lá. Aqui, ó, brava porque é o seguinte, Angélica, Angélica é do Vale do Paraíba, cidade de Pindamonhangaba, já estudei lá. Ela está dizendo assim que tem sim mentiras, mas a gente não pode esquecer que tem mentiras também dos recrutadores. Nossa, ela cita até uma frase aqui, em breve, nos próximos dias, entraremos em contato. Nunca entraram. Pois é, É verdade, ponto que ela tá de falando, vista ela dela tá brava aqui e tal, excelente. desabafando, mas... Sim, mas existem mentiras não só dos recrutadores, como das empresas também. Essa pauta do mês de abril, ela gerou vários comentários para nós e um deles era justamente isso. E nós vamos falar das mentiras das empresas quando? Podemos falar agora, temos um ótimo exemplo. Eu penso assim, uma das coisas que mais frustra uma pessoa dentro de um processo seletivo é ela estar participando e ela sai da mesa da entrevista e fala assim, eu vou falar com você. E mais daqui uma semana, duas. E não faz mais contato. Eu penso que se mesmo eu não... que seja para dizer, ó, não venho trabalhar aqui. Ou mande um e-mail, assim, hoje as empresas têm menos gente trabalhando no recrutamento, é humanamente impossível dar retorno para todo mundo, mas se você sabe que você não vai dar esse retorno, não cria expectativa na pessoa, porque isso é ruim, porque você cria expectativa e essa expectativa se frustra, e isso para a imagem da empresa é ruim. Então, normalmente, o que eu aconselho? Coloque-se à disposição do candidato. Se você precisar de um feedback, me acione pelo e-mail e eu passo esse feedback para você quando necessário. Porque essas pessoas estão avaliando outras oportunidades e às vezes falam, nossa, mas se sair o processo na empresa X, eu privilegio sobre todos os outros, né? Então, assim, nesse ponto as empresas pecam, e muito. E pecam muitas vezes também quando chamam para processos seletivos pessoas que têm uma pretensão salarial que está longe do que eles querem pagar, mas elas chamam num balão de ensaio para ver se, de repente, ela fica seduzida ali pela oportunidade e vem. Isso não deve ser feito, porque a pessoa quando está indo lá e ela falou, eu quero X mil no currículo, ela está imaginando que ela está no processo daquele valor. Então as empresas também mentem, elas também acabam fazendo coisas que não são bacanas, não são só os candidatos. Vamos manter o seu currículo aqui. Isso hoje é até mais fácil, né? Todo mundo tem um verdade, banco de currículo. Vamos manter uma vai, base, porque numa isso é oportunidade futura você usa uma ferramenta de pesquisa na base e traz os candidatos que estão dentro do perfil que você André busca. de São Paulo está reclamando demais. Falar nisso, reclamando demais, estão querendo saber aqui, foi triste a história no passado e ela vai mentir? Por exemplo, não deu certo lá no trabalho anterior dela. Uhum. Aí eu pergunto, como foi a sua experiência lá no passado? Foi boa. Mas sim, foi boa, não foi boa. A regra, o senso comum fala assim, nunca fale mal de um ex-empregador. Boa. Isso tá na regra, né? Excelente, excelente. Então eu penso que é impossível que não tenha tido nada bom. Você vai precisar ser estratégico, criativo, para você conseguir construir um discurso que seja o mais próximo da verdade possível, ao mesmo tempo que espelhe o que você quer dizer. A Simone de Volta Redonda está dizendo o seguinte, que ela é um pouco tímida e sabe que é muito inteligente, mas tímida. E ela fala até baixo, assim. O que ela pode fazer? Então, são perfis de comunicação baixa que nós chamamos, né? Então, a pessoa mais retraída, ela demora para se sentir à vontade dentro de um ambiente novo. O que ela pode fazer é tentar se preparar mentalmente para o que ela vai enfrentar. Então, ela sabe que ela vai entrar numa sala de entrevista, que ela vai falar sobre ela, então ela tem que adquirir alguns comportamentos que facilitem um pouco mais ela entrar em contato com a pessoa. Então, um aperto de mão firme, olhar nos olhos, sentar numa posição confortável, tentar relaxar, ter muito bem elaborado o discurso dela em relação à apresentação da trajetória de carreira, tudo isso já vai fazer com que ela se sinta mais à vontade. Porque será o quê? Um cenário conhecido.
Entendeu? Então, a simulação e aquela mentalização que a gente faz antes de ir para alguma coisa nova, ela ajuda muito, porque o cérebro já foi conduzido até aquele local. Então, quando você chega efetivamente naquele local, não é nada tão novo, você tem muito mais chance de fazer uma entrevista mais solta. Luiz Henrique Casoni com a gente, vamos lá, mais questões, perguntas. Dalcide, separei aqui para a Luciana uma pergunta que chegou agora para a gente através do nosso site, é do Fernando Braga de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Ele está dizendo que tem uma dificuldade muito grande de comunicação naquelas famosas dinâmicas de grupo, que ele não consegue mostrar muito bem as qualidades dele. Acha aquelas atividades umas bobagens e que tem muito candidato, Luciana, fazendo de tudo para chamar a atenção. E os tímidos como ele acabam ficando para trás. A pergunta dele para você é a seguinte, olha, por que as empresas ainda insistem nesse método de seleção? De repente, você usa esse método, nós vamos ficar tudo sem graça aqui. É ótima pergunta. Esse é um método bastante antigo, tá? Ai, que bom Dinâmicas de grupo, elas são usadas onde temos um contingente de vagas muito grande para ser fechado. Vou citar um exemplo para você. Vagas na área de vendas, vagas para telemarketing, vagas de varejo para promotores. O que acontece? Você tem 30, 40, 50 vagas para fechar. Uma equipe de RH de 5 a 10 pessoas e você tem 600 pessoas. É impossível você conduzir uma entrevista individual. Você tem que colocar o grupo dentro de um cenário de avaliação, fazer dinâmicas. Eu sei que todo mundo detesta, isso é uma queixa recorrente, porque você se sente como? Você sente com menos oportunidade para demonstrar o seu valor. Aí você fala, pessoas que têm comunicação mais baixa têm mais dificuldade? Claramente que sim, porque pessoas com comunicação alta, elas se sentem à vontade muito mais facilmente em ambientes desconhecidos, elas têm a ferramenta da argumentação, elas já pensaram tudo o que vai acontecer e muitas vezes já vieram de outras dinâmicas. Aí você fala, e aí, eu sou tímido, como eu faço? Estude. Veja na internet, tem vários materiais sobre como trabalhar bem em dinâmicas e se prepare. Porque assim, você não vai conseguir sair de um perfil de timidez para de um grande comunicador como você, por exemplo, porque não está dentro de você isso. Mas você tem como amenizar esse seu ponto, desenvolvendo ele numa forma onde você apareça melhor. Então estude, tem vários vídeos, tutoriais na internet, dicas, tudo para você sair melhor em dinâmicas. Você me arrumou um problema aqui, que agora não param de chegar as perguntas. Ó, a gente está já indo para a parte final do programa. Agora estilo rápido, hein? Sim, Ok. não, talvez, é isso. Raquel Fagundes, eu não sei como responder isso aqui. Raquel Fagundes, eu luto MMA, porém eu estou procurando trabalho. Se na entrevista alguém me perguntar, e o seu hobby? Vou falar que é MMA ou não? Vai ser fácil responder essa. Imagina, Raquel, que você vai contratar um motorista para sua casa ou para sua empresa e ele fala que ele luta MMA. Se você tiver outros 10 candidatos que não praticam nada tão grave, quem você escolhe? Alguém que vai poder ter um risco de ser afastado? Então, Perfeito. Respondidíssimo. Passados 40 anos, já influencia negativamente a entrevista? É a Beatriz de Campinas está perguntando. desculpa, não entendi. Passar dos 40 anos é influência negativa? Não, depende muito da posição, depende da sua bagagem, não dá pra gente dar uma resposta sim ou não. Em alguns casos sim, em outros não. Mentem, é verdade. Estão falando aqui que mentem quanto a local de residência, onde mora. Mentem, muito. Mas depois, na hora do Vale Transporte, não vai As ter um pessoas problema? falam, eu prefiro ter um emprego e pagar uma condução do meu bolso do que ficar desempregado. Ah, é? Vai mentir. Vai, e vários. Especialmente quem mora fora de São Paulo ou dos grandes centros. Mas está apoiando isso ou não está? Não apoio, não julgo ninguém, cada um sabe do seu fardo. O Jardel de Vila Velha, no Espírito Santo. E se você fala a verdade e parece para a empresa que você está mentindo, o Jardel já deve ter passado por isso. Fala a verdade, mas parece que está mentindo. Aí Nossa. o entrevistador fica olhando assim, sei, aquela cara desconfiada. Então, tudo depende com quantas pessoas você está concorrendo, né? Se você se sobressaiu, isso pode não te penalizar, mas se tiver muita gente boa junto, a dúvida vai te eliminar. Olha o Bruno de Caruaru, no Pernambuco. Esse tema das empresas não entrarem em contato é o que mais acontece aqui no lugar onde eu moro. Fez gestão em RH e o fato de não dar esse retorno é realmente traumático. E é verdade, né? Sim,
É o que mais ressente os profissionais que estão em busca de recolocação, porque eles já estão num cenário de ansiedade e tristeza forte, né? E você não ter notícia, isso acaba afetando muito mais do que em qualquer outra circunstância, né? A Sheila aqui está falando uma coisa, também aqui de São Paulo, mas acho que isso não existe. Você vai botar no currículo que você trabalhou numa grande empresa, mas não trabalhou coisa nenhuma. Ninguém vai conferir? Não, Sheila, menos, né? Não é isso? Nem sempre. Já aconteceram casos onde... Trabalhei na Nestlé. Trabalhei, sim. Não era num outro caso, era num hipermercado, porque era interessante uma pessoa com aquela experiência e de alguma forma ele sabia isso, mas ele não tinha trabalhado lá. E vai conferir sim, nos documentos de admissão, isso tudo é conferido. Maquiagem na hora da entrevista. Meu nome é Tâmara, sou de São Paulo. Me ajuda, não sei como fazer. Faça uma maquiagem como você normalmente trabalharia. Você não está indo para festa e você também não está indo para feira, né? Você está indo para o seu trabalho. Então, faça uma maquiagem natural, num ambiente natural de trabalho. Olha, cheio de aplausinhos, cheio de... Todo mundo sente simpatia. Luciana Tegon, Headhunter, especialista em recrutamento. Último minutinho, deixa eu ver. Eu vou te pedir assim para dar aquela dica final, mas antes disso, o Márcio de Santo Amaro, técnico engenheiro, estou trabalhando sem registro, saí uns 2 meses. É bom mencionar isso no currículo, que eu estou trabalhando no lugar X sem registro ou não? Não vejo essa necessidade. Na entrevista, se isso for perguntado, você pode até dizer, mas é um detalhe que não é relevante. Ali a gente quer avaliar a pessoa, o conhecimento e a experiência. Segundinhos finais. Uma dica, vai para quem está em casa hoje, amanhã vai buscar emprego e assim aquela dica valiosa. Acredite, porque a gente está sendo muito bombardeado de notícias ruins todos os dias e isso está deixando as pessoas no estado de depressão coletiva. Então, as pessoas até chegam para fazer entrevista desestimuladas, muitas vezes angustiadas, desesperadas. De alguma forma, você tem que acreditar, se apegue a algo mais forte e isso vai passar. Luciana Tegon, Headhunter, especialista em recrutamento. Luciana, obrigado mais uma vez por ter vindo. De nada, foi um prazer.